Deixa eu esclarecer aqui o que aconteceu. Nós fomos, depois de algumas reuniões na casa do presidente Hugo Motta, que teve a gentileza de nos receber algumas vezes, e de muitas conversas por telefone, consultas, nós fizemos essa reunião aqui com o presidente Lula antes da sua viagem, a pedido dele, para que nós pudéssemos dar um passo agora um pouco mais ousado na direção do encaminhamento das propostas, né, das medidas. O que eu posso assegurar é que, no que diz respeito ao presidente das duas casas e o presidente da República, acompanhado do vice-presidente, houve um alinhamento muito grande em relação aos parâmetros que nós estabelecemos para encaminhar essas medidas. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, né, nem parcialmente. Em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. Então nós faremos até o começo da semana que vem, o mais tardar, provavelmente até no domingo, uma convocação para que a equipe técnica dos ministérios da área econômica venham a Brasília para apresentar aí a formulação mais concreta das propostas, do impacto de cada uma, do quanto cada uma implica para o orçamento do ano que vem e para o orçamento desse ano, para que a partir da semana que vem nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito, né, no convencimento da maioria da casa na sua aprovação. Então nós estamos tendo esse cuidado todo, porque nós dependemos nós dependemos dos votos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa estar convencido de que é o caminho mais consistente do ponto de vista da política macroeconômica. Então o zelo que nós estamos cuidando é só por essa razão. Não se deixem levar por especulações, tem muitas coisas sendo discutidas, todas elas foram apresentadas para os três presidentes, um detalhamento bastante razoável, já quase num anteprojeto de lei. Então nós estamos tendo todo o cuidado em detalhar o máximo possível para que ninguém seja surpreendido, mas ao mesmo tempo estamos cumprindo um rito que nos parece o mais adequado para atingir o objetivo final, que é a sua aprovação. Não é um mero anúncio que nos interessa, que pode agradar muita gente, mas se não houver um trabalho sério no encaminhamento dessas medidas para o Congresso, isso pode nos frustrar. Então nós estamos tendo esse zelo, esse cuidado, sob a liderança aqui dos dois presidentes, que estão encaminhando do ponto de vista do presidente Lula, da melhor maneira possível, da maneira mais nobre possível, essa temática, porque nós temos um objetivo, que é dar sustentabilidade, né, para o arcabouço fiscal, para as contas públicas e assim por diante. Então, estou falando... Nós devemos ter uma reunião já no domingo com os líderes, né, uma vez que é uma semana atípica, né, tem muita gente que não está em Brasília, então nós teremos uma reunião já no domingo. Enquanto isso, nós vamos estar trabalhando na Fazenda na apresentação formal das medidas, com análise de impacto, gráficos, tudo que for necessário para que haja uma compreensão bastante precisa do que nós estamos dizendo. Obviamente que vamos medir, junto aos líderes, né, a viabilidade e a pertinência das medidas. Nós estamos bastante seguros de que elas são justas e de que elas são sustentáveis, né, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, mas esse zelo nós estamos cuidando. Sabe? Nós estamos Enquanto isso, o IOF continua alto? Aí eu vou, para não cometer nenhum equívoco, eu vou passar a palavra. Ministro, só um pouquinho antes. O IOF, enquanto o senhor não anuncia as novas medidas, o IOF vai continuar ajustado, continuar aumentado, ou o senhor vai recorrer? Eu preciso da aprovação de pelo menos de uma parte das medidas para rever o decreto. Eu tenho a lei de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal, eu tenho uma série de constrangimentos legais, né, que me impõem uma obrigação que eu tenho que cumprir. Eu preciso garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal, o cumprimento das metas desse ano.
No que diz respeito ao ano que vem, nós temos a liberdade. Nós estamos construindo agora as condições de fechamento da peça orçamentária que tem que ser enviada em agosto para o Congresso Nacional. Então, há medidas que não precisam ser definidas imediatamente. Nós temos um prazo para votar. Mas há medidas que eu preciso... Oi? Nem o risco sacado vai ser voltado ao patamar. Nós estamos falando de alguns dias para resolver o problema. Mas o senhor não vai precisar deixar alto o IOF até aprovar as medidas e não só apresentá-las? Então não vai ser só alguns dias. Aí eu não vou entrar no detalhe nós vamos resolver, mas aí eu tenho a maneira formal de eu resolver que eu não vou adiantar porque eu estaria sendo deselegante com os líderes com quem eu vou me encontrar no domingo. Tá bem? Hã? Esperar o presidente retornar da viagem para apresentar, não aos líderes, mas informalmente. Não, o que foi validado pelo presidente hoje, o que ficou eventualmente pendente, que não afeta 2025, não há nenhum problema se tiver que aguardar o presidente voltar. Porque tem medidas que é para fechar com tranquilidade, com sustentabilidade o orçamento do ano que vem. Né? As medidas validadas pelo presidente que dizem respeito a esse ano, aí eu preciso simplesmente aguardar uma reunião com os líderes a pedido dos dois presidentes, que me parecem que estão fazendo um pedido bastante singelo que nós devemos atender para o encaminhamento de uma solução definitiva. Uma última pergunta, senhor ministro. Presidente Alckmin. Deixa eles falarem, estou tentando tirar algumas dúvidas que tiverem. Presidente, Vocês vai ser derrubado como todo do IOF, é isso? Se as medidas validadas pelo presidente forem aprovadas pelo Congresso, o decreto do IOF cai como todo? Vamos aguardar a reunião de domingo, porque vai haver... Mas qual foi o acordo, então? O acordo foi que o IOF será revogado quando tiver essas medidas? Ou, não, ou só o acordo é só que vai ter as medidas? O acordo é apresentar as medidas em caso de aprovação, de reconhecimento da justiça das medidas, e me parece que são inequívocas do ponto de vista de justiça, eu tenho espaço para uma calibragem. Uma última, o senhor não vai antecipar as medidas, eu entendi, mas o que... Eu não posso, o senhor não pode. É que dá a impressão que eu estou sonegando a informação. Não, de maneira nenhuma. E eu estou respeitando um pedido. Perfeitamente, mas o que o senhor pode descartar de medida, já que tem tanta desinformação circulando? O senhor poderia dizer alguma que não vai entrar? Não, estou indo pelo outro caminho. Obrigado. Bastante inteligente. Só daram testemunho para vocês desse encontro do Poder Executivo do presidente Lula, ministros, com chefes dos poderes, do Senado, Davi Alcolumbre e Hugo Mota da Câmara. Poucas vezes eu assisti um momento de tanta maturidade política, de amadurecimento político e de compromisso com o Brasil e compromisso com o interesse público, o interesse coletivo. O debate, o diálogo, a discussão dos temas de alto interesse da população, compromisso com a responsabilidade fiscal do momento e do futuro. Então, acho que foi um encontro que eu diria histórico e de entendimento e diálogo entre os poderes. Presidente Hugo, o senhor tinha dito que era para revogar o... Rapidamente aqui. Falar primeiro, mas deixa eu falar depois. Mas deu 10 dias para ele. Nós não estamos nem pedindo os 10 dias. Mas isso é imediato. Rapidamente aqui. Desculpa, presidente. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala aqui. O presidente Hugo Mota, gentilmente, numa reunião comigo, deu 10 dias para apresentar uma alternativa. Nós apresentamos hoje a alternativa na presença do presidente da República. O que está sendo pedido agora é uma coisa mais singela, é comunicar os líderes. Está tudo apresentado aqui para os presidentes. Mas se é necessário apresentar para os líderes, não é melhor nós fazermos as coisas com segurança na política para que elas sejam sustentáveis? Vai beneficiar o país como um todo. Vamos nos lembrar que quinta-feira passada eu tinha 10 dias para apresentar uma alternativa. Nós estamos na terça-feira e a alternativa está apresentada. Está tudo bem.
ok? Não, rapidamente, só aqui reforçar o que o presidente Alckmin trouxe, ministro Haddad, os líderes aqui do governo na Câmara e do Senado, o senador Jacques Wagner, Zé Guimarães e meu irmão, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Nós aqui estamos todos registrando essa sintonia que há hoje entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o governo federal na busca, depois dessa medida tomada pelo governo, pelo aumento do IOF, de podermos encontrar uma pauta que não apenas resolva o problema pontual e imediato da questão fiscal do Brasil para o ano 2025, e sim possamos avançar numa discussão mais abrangente, mais estruturante em favor do país. O ministro Haddad, com muita competência, juntamente com toda a sua equipe, apresentou um rol de medidas que podem ali serem escolhidas para que essa discussão possa avançar. Nós temos que lembrar que, a partir daí, depois da apresentação dessas medidas, o Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes, para que, a partir daí, montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas, para que, a partir daí, possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes que nós temos uma preocupação com a responsabilidade fiscal do país. Eu saio da reunião ainda mais animado, ainda mais estimulado em construir ao lado do presidente Davi, com quem temos tido uma relação de muita irmandade, de muita proximidade, essa agenda conjunta com o Ministério da Fazenda, com o presidente Lula, que acompanhou atenciosamente a discussão que foi feita. E o que mais me animou, presidente Alckmin, já encerrando a minha fala, foi o sentimento que permeou a reunião. Todos preocupados com o país e não apenas com uma ou outra questão pontual. E eu penso que o Brasil sairá maior, sairá mais forte e melhoraremos com certeza o ambiente econômico do país. Muito obrigado. Só para explicar para a gente, o senhor está de acordo com a Presidente manutenção Davi, que tá Deixa eu aqui. O senhor também É um menino desbravador. Parabéns. Bem, primeiro eu queria agradecer o carinho que o presidente Lula recebe a todos nós, junto com o presidente Geraldo Alckmin, a mim, ao meu irmão querido presidente Hugo Mota, ao líder Guimarães, ao líder Jacques Wagner, fazer um registro, presidente Alckmin, da participação em todo esse episódio da ministra Gleisi. Ela tem sido uma pessoa muito importante nessa interlocução entre o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado e o Poder Executivo, e exaltar também a maturidade política e institucional do ministro Haddad. Todos vocês sabem o que nos traz essa última semana a dialogar com o Poder Executivo. Foi uma decisão tomada pelo governo federal, mas especificamente pelo Ministério da Fazenda, relacionada ao IOF. De fato, e vocês estão acompanhando isso de perto, hoje nós temos no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, algumas propostas de deputados e senadores para que o Congresso avalie a possibilidade de um PDL para derrubar o decreto do IOF. O fato concreto é que antes de qualquer disputa ou narrativa política que possa vir a ensejar a constante conflagração entre a sociedade brasileira, o governo federal e o Poder Legislativo, nós estabelecemos um diálogo proposto, e quero fazer um registro, ministro Haddad, pelo presidente Hugo Mota. Eu tenho a clareza do nosso papel institucional, sei que na condição de presidente do Senado e do Congresso Nacional e como chefe de poder, preciso e necessito manter o diálogo mais profundo e produtivo possível com o presidente Hugo Mota, e quero exaltar, Hugo, a tua liderança nesse processo. E você teve também, da parte da presidência do Senado, o apoio para que nós pudéssemos tomar uma iniciativa do ponto de vista legislativo para avançarmos nesse debate e não ficarmos no conflito. A quem interessa a disputa do Poder Legislativo com o Poder Executivo, a disputa do Judiciário com o Legislativo, a disputa do Legislativo com o Judiciário. Não interessa a sociedade brasileira. E juntos buscamos um entendimento com o presidente Lula, com o presidente Alckmin, com o ministro Haddad,
que se mostrou, Haddad, completamente aberto a dialogarmos qualquer hipótese. E dialogarmos qualquer hipótese não é de maneira unilateral o parlamento tomar uma decisão a partir de uma decisão do Poder Executivo. O Poder Executivo tem os números das contas públicas. O Poder Executivo tem um arcabouço que foi votado no Congresso e que precisa seguir as regras legislativas. E as decisões tomadas na Fazenda, muitas das vezes, não podem ser compartilhadas antecipadamente, porque um servidor público também comete crime. Então há a possibilidade de dialogarmos a partir da decisão de quais alternativas nós vamos construir juntos. Porque afastados nós não conseguiremos construir as alternativas que os brasileiros, em especial o setor produtivo do Brasil, precisa. E esse episódio foi muito didático. A forma sensível que o presidente da República nos acolheu, as suas manifestações lideradas pelo ministro Haddad, foi a todo instante no sentido de buscarmos um entendimento, até para revermos o decreto. Mas nós não poderemos rever um decreto se nós antes não discutirmos uma agenda estruturante de país. Não dá para tratar isoladamente o problema que nós estamos vivendo nas contas públicas do Brasil. São agendas sensíveis, que precisam ser debatidas, que precisam ser enfrentadas. E acho que todos nós estamos preparados com maturidade política de enfrentar agendas sensíveis quando essas agendas sensíveis forem a favor da estabilidade econômica do Brasil, para garantirmos o crescimento econômico, para garantirmos a geração de emprego, a diminuição das desigualdades sociais e as injustiças. Portanto, está sobre a mesa, e foi muito bem relatado pelo ministro Haddad e pelo presidente Alckmin, a possibilidade de avaliarmos do ponto de vista do Congresso, Câmara e Senado, com os líderes partidários, porque o presidente Hugo Mota representa 512 deputados federais e deputadas, eu represento 80 senadoras e senadores, e a gente precisa informar as lideranças partidárias do Congresso, sejam de partidos da base ou de partidos da oposição, o que é que está sobre a mesa. E eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço os parlamentares e o presidente Hugo também, é que está sobre a mesa uma agenda estruturante de país. Não para um ano do ponto de vista do orçamento, do bloqueia mais ou bloqueia menos, ou contingencia mais ou contingencia menos. Não foi isso. E eu quero externar publicamente que eu tenho convicção absoluta que esse é o único caminho para nós prosperarmos no Brasil. É diálogo. Não há nada que não se resolva em uma mesa, conversando e apresentando até as insatisfações. As insatisfações, elas são necessárias que sejam apresentadas para que todos os atores envolvidos no processo, e aqui eu estou falando Poder Legislativo e Poder Executivo, possam compreender qual é o ponto de partida, aonde queremos chegar.